Para vocês que nos visitam, sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. É um prazer receber vocês aqui. Essa é a nossa comunidade, esse é o nosso lugar de reunião. Mas se você quiser conhecer a nossa igreja de fato, você vai precisar passar um dia com a gente numa chácara comendo carne, certo? Ontem nós tivemos o nosso famoso Mistura Fonte, que foi talvez um dos dias mais legais aí do ano. Nós tivemos oportunidade de celebrar. Se você não foi, eu queria dizer algumas coisas para você, além de sinto muito. Eu quero dizer que para você que na próxima vez você fique esperto e participe com a gente, porque foi sensacional. Se você não conhece o churrasco do André, você não sabe o que você está perdendo. O André é o único churrasqueiro que, além de ser preciso na produção, eu nunca vi ele fazer um churrasco e errar na quantidade. Todas as vezes que ele faz churrasco, ele acerta até os limites da carne e ele acerta a qualidade. Você diz para ele do jeito que você quer, ele faz. Então, saiu bem passado para quem quer bem passado, saiu bem mal passado para quem não gosta, para quem gosta de carne de verdade, saiu linguiça, tinha de tudo. Gente, foi excelente. Excelente, foi muito bom. Mas se você quiser conhecer a nossa comunidade, você vai precisar entrar nos nossos grupos pequenos, porque é ali que a vida da comunidade acontece, é ali que a vida da comunidade vai aflorar, é ali que uns aos outros acontece. Aqui é o nosso lugar de reunião, é o nosso lugar provisório de reunião. Nós sonhamos com outro lugar, nós sonhamos com o nosso lugar em janeiro do ano que vem, se assim o Senhor nos permitir. Mas a nossa comunidade, ela transcende as paredes dessa casa, desse lugar, ela transcende esse ambiente, porque nós acreditamos que a vida da comunidade é muito importante. E isso é muito importante. Além de, claro, as Escrituras deixarem isso muito evidente, quando ensina a respeito da comunidade da fé e a descreve como uma família, é que essa comunidade de fé ela é uma comunidade que oferece cuidado. Querendo ou não, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Querendo ou não, nós vamos passar por dificuldades, momentos de indecisão, momentos de dificuldade. Nós vamos passar por momentos de doenças. Nós vamos enfrentar dificuldades nessa vida. E o estudo da carta de Tiago não nos deixa esquecer desses detalhes. Mas tem uma coisa que é muito curiosa a respeito da comunidade, é que a comunidade da fé é o lugar onde Deus estabelece como um ambiente de cuidado e de cura. Eu confesso para vocês que eu já tinha lido muito sobre as Escrituras, sobre a igreja nas Escrituras. Eu já tinha estudado no seminário, já estava trabalhando como pastor em uma comunidade na cidade de Campinas, e eu não tenho a menor dúvida do que o que eu havia aprendido a respeito da igreja era verdade. Eu já tinha lido os textos, eu já tinha lido os livros, mas eu sempre via a comunidade da fé como um ambiente de ensino e de treinamento. E, de fato, a igreja é um ambiente de ensino e treinamento. Mas foi quando eu enfrentei momentos difíceis, quando eu enfrentei uma depressão, quando eu cheguei em um lugar que eu entendi que eu não conseguia sair. Foi nesse dia que eu conheci o aspecto terapêutico da comunidade. Os meus irmãos oraram comigo, os meus irmãos sentaram comigo, me abraçaram, os meus irmãos cuidaram da minha vida. Nos dias difíceis, onde a sombra negra da alma estava pairando sobre mim, onde as dores estavam sendo maiores do que eu podia aguentar, nesse dia eu descobri o quão importante é o cuidado que Deus quer que a igreja tenha com os seus membros. Eu entendi o lugar dessa comunidade, esse lugar que eu chamaria de uma comunidade terapêutica. Nós não somos somente um ambiente de treinamento, nós não somos somente uma comunidade de convívio, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Quando as Escrituras dizem que nós devemos amar uns aos outros, devemos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros, ela está nos ensinando a viver em comunidade como uma comunidade que cuida. E nós sonhamos em ser essa comunidade, uma comunidade que provê cuidado, uma comunidade que provê a atenção, não somente proximidade, mas de auxílio. Nós temos várias histórias da nossa comunidade, já de pessoas passando por dificuldades com trabalho, dificuldades financeiras e que foram assistidos pela comunidade. Pessoas que passaram por momentos de doença e foram cuidados pela comunidade. Pessoas que passaram por catástrofes, famílias que passaram perto da nossa igreja, que passaram por catástrofes nessa cidade e nós tivemos o privilégio de cuidar dessas pessoas, porque é isso que a igreja tem que fazer.
É um centro de treinamento, sim, mas é um centro de treinamento para oferecer cuidado, é um centro de treinamento para oferecer mais do que somente o aprendizado e a exposição correta. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos redimidos por Cristo, nós somos selados pelo Espírito para vivermos como uma família. E como uma família nós vamos nos conhecer bem, nós vamos brigar bem, nós vamos nos desentender, mas a verdade é que nos dias difíceis, a comunidade da fé vai servir como um ambiente de cuidado, como uma comunidade terapêutica, que oferece o serviço da atenção, do tempo, do recurso, da oração, e que cuida de quem precisa de ajuda. Aliás, o texto de Tiago que nós estamos estudando até aqui, ele deixa muito claro que nós vamos passar por dificuldades e que nós precisamos aprender a organizar as nossas ideias a respeito das dificuldades. Ele diz que nós temos que ter alegria ao passar por provação, que nós precisamos aprender a perseverar no momento da provação, que nós precisamos crescer no nosso conhecimento do Senhor e da palavra no momento da provação, que os nossos problemas internos precisam ser resolvidos de maneira bíblica e coerente, mas no final da sua carta, quando ele termina o seu escrito, ele vai apresentar 5 características de uma comunidade terapêutica e vai dizer: agora que eu apresentei para vocês os princípios e valores, que eu exortei vocês naquilo que vocês precisam aprender, e nós lembramos que Tiago foi muito duro com a gente. Ele diz o seguinte: eu quero terminar essa carta dizendo que uma comunidade terapêutica, ela aprende a celebrar na alegria, ela aprende a orar no sofrimento, ela aprende a assistir na doença, ela aprende a confessar o pecado e ela vai, em última análise, buscar aqueles que se perdem. Uma comunidade terapêutica precisa entender, a igreja como comunidade terapêutica precisa entender que nós fomos convidados a cuidar uns dos outros, a oferecer proteção, a oferecer mais do que somente ensino. Nós somos convidados a cuidar uns dos outros. Por isso é possível que você esteja passando hoje por um momento difícil. É possível que você esteja enfrentando situações complicadas. É possível que você ou a sua família estejam enfrentando situações que vocês não sabem mais o que fazer. Eu queria dizer uma coisa para você. Na comunidade da fé, você pode encontrar um cuidado que só a comunidade da fé pode oferecer. Como é que Deus cuida do seu povo? Como é que Deus abraça o seu povo? Como é que Deus oferece o seu sustento e o seu cuidado para o povo que Ele escolheu cuidar? Ele faz isso através do seu povo. Você pode olhar na sua vida e na história da sua vida várias vezes em que você olhou para os céus e agradeceu: muito obrigado, Senhor. Nesse dia, alguém a serviço do Senhor te serviu e você entendeu que foi dádiva divina. Porque Deus cuida do seu povo através do seu povo. E se nós prestarmos atenção no texto de Tiago, nós vamos entender que nós podemos ser essa comunidade se nós observarmos os princípios que ele nos ensina aqui. Mas antes disso, vamos orar e pedir para que o Senhor use esse texto nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra mais uma vez. Nós agradecemos o Teu cuidado, Senhor, porque em tudo, Senhor, tem sido fiel à Sua palavra, em tudo, Senhor, tem manifestado a Sua graça. E apesar de todos os desafios que nós enfrentamos, o Senhor se faz presente entre nós e o Senhor usa a Tua palavra e o Teu povo para oferecer cuidado, para oferecer provisão, para oferecer sustento, suporte. Senhor, nessa manhã, por favor, abra os nossos olhos para enxergar a Tua palavra e o nosso coração para compreendê-la, Senhor. Por favor, fala conosco nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tem sua Bíblia, abra em Tiago, capítulo 5. Nós estamos estudando a parte final no capítulo 5. Nós estamos começando a nossa exposição no versículo 13. E nós vamos observar que os princípios apresentados nessa mensagem são derivados dos versículos 13 até o versículo 20.
Mas o primeiro princípio que Tiago nos ensina é que a comunidade terapêutica ela aprende a celebrar na alegria e não tem nada melhor do que celebrar a alegria. Ontem nós vivemos isso. Ontem nós nos reunimos para celebrar, ontem nós nos reunimos para brincar. As crianças ficaram na piscina. Tenha feito sol, tenha feito chuva, elas não saíram. Tinha relâmpago ou não, elas não saíram. Tinham boia ou não, para deixar a gente maluco, elas ficaram brincando lá. As crianças jogaram bola, os adultos comeram, nós cantamos, nós fizemos um monte de coisa e foi um tempo de celebração. Um tempo de celebração que fazia muito tempo que a gente não tinha como comunidade e nós nos alegramos. Mas mais do que isso, a vida cristã nos ensina que nós podemos celebrar quando pessoas perto de nós vivem momentos de alegria. E nós conseguimos celebrar, por exemplo, com a notícia de uma gravidez, com a notícia de um filho que vai chegar, com uma promoção no trabalho, com um carro novo, mas às vezes a gente tem algumas dificuldades de celebrar os sucessos dos nossos irmãos, porque nós não gostaríamos que eles fossem tão bem-sucedidos como o Senhor tem feito, e no fundo fica aquela ponta de amargura de Senhor, onde será a minha vez? Quando será a minha vez? Quando é que o Senhor vai ser tão bom para mim quanto o Senhor é com Nasser? Como que isso vai acontecer? Mas uma comunidade terapêutica ela vai aprender a celebrar os sucessos e as vitórias das pessoas, porque quando nós participamos desse momento de bênção de Deus na vida dos outros, nós participamos do processo de Deus na vida dessas pessoas. Celebrar na alegria é muito importante, às vezes mais fácil do que as outras coisas que nós vamos ouvir aqui, mas se nós formos honestos mesmo, eventualmente a gente tem certa dificuldade com isso. Porque ser feliz com a felicidade dos outros, às vezes ultrapassa o nosso sentimento de autocomiseração e às vezes ultrapassa o nosso egoísmo. Nós gostaríamos de ter aquilo. Eu queria ter a habilidade do Renato de tocar piano, sem qualquer menção, só uma ilustração. Eu gostaria de ter a habilidade de outra pessoa, eu gostaria de ter o sucesso de outra pessoa. Mas quando nós celebramos as outras pessoas, e nós temos de fato alegria na alegria das outras pessoas, que nós aprendemos a ficar alegre quando as pessoas estão alegres, nós estamos aprendendo a cuidar delas e Deus está nos ensinando a como cuidar de nós. Porque quando você celebra com a igreja a alegria dos outros, você aprende que quando chegar a sua vez, a igreja vai celebrar com vocês os seus movimentos, os seus momentos de alegria. E não tem nada mais legal do que ter uma comunidade para celebrar a sua alegria. Você chegar no seu grupo pequeno e poder dizer, lembra aquele trabalho que eu lutei tanto para conseguir uma promoção, que eu fui passado 900 vezes a pena, finalmente chegou o meu dia. E a gente vai celebrar com você. A gente vai se alegrar com você. Lembra daquele trabalho que eu estava procurando e não encontrei? Recebi uma resposta essa semana e nós vamos celebrar com você. Porque celebrar a alegria é muito importante. Observe o que Tiago nos diz. Ele diz, tem alguém feliz, que essa pessoa cante louvores. Existe espaço para celebração, existe espaço para adoração, existe espaço para alegria, existe espaço para estar feliz. Tiago já trombou em todos os nossos pecados, ou em vários deles, mas ainda assim existe um espaço para felicidade, existe espaço para alegria. E ele está dizendo, você está feliz? Não se envergonhe disso e volte para o Senhor em louvor, volte para o Senhor em alegria, despeje a sua alegria diante de Deus e cante louvores. Diz o ditado que quem canta os males espanta, não é verdade? Na comunidade da fé nós dizemos que aquele que é feliz, ele adora o Senhor. Esse tipo de celebração é importante na comunidade da fé. Porque ele não é somente o reconhecimento daquilo que aconteceu na sua vida. É o reconhecimento de que Deus fez acontecer na sua vida. E quando você entende que os dias felizes da sua existência, e eles não são muitos, você entende que ali é uma prova da dádiva de Deus. E que ali você se volta para Ele. A resposta do meu trabalho chegou. Glória a Deus. Ele fez acontecer. A promoção do meu trabalho chegou. Glória a Deus. Ele fez isso acontecer. Porque é Ele
quem abençoa. Tiago já tinha dito, é dele que vem as boas dádivas, o dom perfeito, ele vem do nosso Pai. É ele quem cuida de nós com boas dádivas, é ele quem nos oferece tudo o que nós precisamos para a vida e para a santidade. É ele que vai nos oferecer todas essas coisas. E se existe bênção de Deus, e se existe alegria, se existe felicidade, que isso se torne em glória, que isso se torne em adoração, que isso se torne em celebração. Uma das coisas curiosas sobre o povo de Deus no Antigo Testamento é que não existiam razões para eles não celebrarem a Deus. Se você voltar para os textos do Antigo Testamento, você vai descobrir que eles faziam festa com frequência. Eles faziam festa no aniversário, eles faziam festa em celebração em função das colheitas, em função do que tinham recebido. Qualquer coisa era motivo de celebração. Mas quando a Escritura conta a respeito dessas celebrações, ele não diz eles faziam festa e caíam na carnalidade, ou eles faziam isso porque eles precisavam extravasar, era dia de festividade. Não! Eram as celebrações da comunidade, reconhecendo que o Senhor da colheita nos deu a colheita, que o Senhor do cuidado nos deu a provisão. Nós temos muito para aprender com o povo do Antigo Testamento, porque eles sabiam celebrar a graça de Deus nas coisas comuns da vida. Imagina você recebendo o seu pagamento, que todo mês cai na sua conta, é automático. Às vezes um dia para frente, um dia para trás, às vezes tem que pular um final de semana, você fica meio desesperado. Mas imagina você olhando para a sua conta no banco, falando, o Senhor providenciou o sustento do próximo mês, com abundância, e você fizesse uma festa por isso. Era assim que os hebreus celebravam a Deus quando Ele dava a colheita do ano. Porque ele sabia que aquilo era provisão de Deus. Eles sabiam que somente Deus podia fazer aquela plantação florescer. Nós podemos celebrar o Senhor muito mais do que nós celebramos. E como comunidade, nós podemos celebrar com você. Eu sei que o salário parece uma coisa muito simples, é basicamente mensal. Se você não está num processo de procurar por um emprego, ele está caindo 2 vezes na sua conta por mês, 1 vez por mês, seja lá como é o seu acordo. Mas não é porque é comum que não é extraordinário. Não é porque acontece sempre que não é um milagre de Deus, uma provisão divina para você e a sua família. E se é uma provisão divina para você e a sua família, nós podemos celebrar e dar glória a Deus por isso. E se você pode dar glória a Deus por isso e cantar louvores, nós podemos cantar louvores com você. Nós podemos celebrar a sua alegria. Imagina se a gente fosse festivo no bom sentido. Imagina se a gente fosse celebratório no bom sentido, de voltar para o Senhor grato por tudo o que Ele dá. A gente não ia ter grupo pequeno, a gente ia ter grupo de festa. Toda semana tem alguma coisa boa para contar do Senhor. Toda semana nós podemos desfrutar do cuidado do Senhor, a gente só não lembra mais. Mas se nós quisermos ser uma comunidade que cuida, nós vamos precisar aprender a celebrar esses momentos. Nós precisaremos celebrar quando houver alegria, mas nós precisaremos também aprender a orar quando nós estivermos em sofrimento. E parece que essa orientação de Tiago está mais parecida com a carta dele, não é verdade? É feliz e cantar louvores não parece o pano de fundo das pessoas que estão sendo passado para trás pelos seus chefes, pessoas que ficaram sem o seu sustento. Parece que o público de Tiago está muito mais perto do dia do orar em dias de sofrimento do que da celebração em dia de alegria. E nós sabemos que essa é a realidade. Talvez não seja de todo mundo nesse momento agora, mas se nós conversarmos honestamente e você abrir a tua alma, se abrir o teu coração, existem sofrimentos perdidos aí dentro. Existem dores escondidas. Por quê? Porque todos nós temos a nossa carga, a nossa dose de sofrimento. E nós passamos por sofrimentos várias vezes na vida. E o que uma comunidade terapêutica tem que aprender a fazer quando nós enfrentamos o sofrimento? Ele diz, existe alguém entre vocês que está sofrendo, nós precisamos que essa pessoa volte à oração. Essa pessoa precisa se voltar ao Senhor. E é interessante que esse é um aprendizado que é relativamente simples para nós, é rápido. Porque quando dói, eu geralmente me volto para o Senhor.
Quando eu celebro, nem tanto. Quando eu celebro, às vezes eu acho que eu consigo fazer, foi o resultado do meu esforço, eu mereço essas coisas. Mas quando eu sofro, eu geralmente volto para o Senhor. Eu falo, Senhor, o que é que está acontecendo aqui? Nós voltamos para Ele porque nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que responder, nós não sabemos que caminho trilhar. Mas você já enfrentou situações na sua vida em que você não consegue orar? Dias que o sofrimento tem sido tão intenso que se sente apertado. E tudo o que você consegue dizer é: você poderia orar por mim? Porque as palavras já faltaram. Porque a força já acabou. A comunidade da fé existe exatamente para isso. Porque no dia que eu não puder orar, eu vou virar para você e eu vou dizer: ora por mim. E vocês vão poder dizer: eu não sei mais o que fazer. Você pode orar por mim? Por que nós voltamos para o Senhor em oração? Porque nós sabemos que está além de nós, que é maior que nós, que é grande o suficiente para não ter mérito ou condição de carregar. Mas nós voltamos para o Senhor mais do que isso. Porque nós acreditamos que Ele pode resolver, que Ele pode cuidar, de que Ele pode carregar aquilo que eu não consigo mais. E de que Ele pode transformar aquela dor e aquele sofrimento em algo bonito na tua história. Nós voltamos para o Senhor porque nós acreditamos que Ele pode fazer todas essas coisas. E nós estamos corretos. Quando nós voltamos para o Senhor e lembramos disso, nós estamos corretos, porque somente o Senhor pode mudar algumas situações, somente o Senhor pode resolver alguns problemas, somente o Senhor pode cuidar do nosso coração. E o que é que a comunidade vai fazer com pessoas que estão passando por sofrimento, que elas são incapazes de carregar? Nós vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos orar com essas pessoas, nós vamos servir essas pessoas e nós vamos dizer: o Senhor que salvou você, o Senhor que me salvou, Ele nos deu o Espírito para você e para mim, e nós podemos caminhar juntos como irmãos em Cristo, nessa jornada difícil, nesses dias difíceis da sua alma. E no que puder, nós vamos servir você. Em algumas ocasiões, o nosso serviço não pode ser nada além de oração, e nós vamos orar, porque nós acreditamos que o Senhor transforma, que nós acreditamos que o Senhor cuida, que o Senhor provê. Mas às vezes nós vamos precisar de mais do que isso. Às vezes nós vamos ter a opção ou a possibilidade de oferecer assistência. E é por isso que Tiago diz que uma comunidade que é terapêutica de fato, que cuida, ela vai precisar oferecer assistência no dia da doença. O dia da doença vai chegar, todos nós vamos passar por isso. O dia da doença está aí para demonstrar que nós vamos enfrentar dias difíceis. Nós temos médicos na comunidade e eles ficam doentes. Nós temos pessoas que têm uma alimentação fantasticamente controlada e essas pessoas passam por doenças. Nós vemos pessoas que fazem muito exercício e elas passam por problemas. Nós vemos pais que querem brincar com seus filhos de corrida de saco e quebram o seu joelho nos dias mais errados possíveis. Acontecem, os dias de dor e de sofrimento acontecem. Nós vamos passar por isso. E quando alguém na nossa comunidade sofre, o que é que nós vamos fazer? Quando está ao nosso alcance mais do que somente orar. Em algumas ocasiões nós só podemos orar. Eu vou orar com você, eu vou orar por você, eu vou pedir para que o Senhor te dê sabedoria nas suas decisões. Mas nesses casos nós não podemos nem tomar as decisões por essas pessoas. Mas quando uma pessoa está doente, observe o que o texto diz. Entre vocês tem alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem e unjam com óleo em nome do Senhor. É muito interessante o modo como esse texto é apresentado. Observe que todas as vezes que Tiago fala sobre alguém em alguma condição, seja de alegria ou seja de sofrimento, ele coloca sobre essa pessoa a responsabilidade de orar. Está triste? Ore. Está alegre? Cante. Mas está doente? O que é que você faz? Você vai convidar os líderes da sua igreja para que eles vão orar com você.
Você vai dizer: eu preciso que você venha aqui na minha casa. Esses são de versículos parecidos como esse que nós vemos aquele conceito que nos nossos dias nós chamamos de capelania hospitalar. De pessoas que se dedicam a passar pelos hospitais orando por pessoas em dias difíceis. Cristãos ou não. Quem quiser tem acesso. Mas a comunidade da fé tem um sistema chamado liderança espiritual, pelo nome de presbíteros. E a pessoa que passa por um período de sofrimento, no caso doença, o que é que ela vai fazer? Ela vai convidar o presbítero para orar, ou os presbíteros para orar com ela. Mas Marcelo, Deus não está em todos os lugares? Sim. A oração feita na Jamaica ou em Curitiba é a mesma oração, não é verdade? Sim. Então por que o presbítero tem que largar suas atividades e a sua família e ir até a pessoa que está sofrendo e orar com ela? Porque tem dores que só a presença pode ser resolvida ou curada. A oração feita em casa, em termos de oração, é a mesma oração. Mas ele não está falando somente sobre orar. Ele está falando sobre presença. Ele está falando por estar do lado. Que tem uma coisa muito comum entre os cristãos, que é aquele negócio: fica tranquilo, eu estou orando por você. Né? Fica tranquilo, você me apresenta, o seu branco está passando por doença, puxa vida, eu estou orando por você. Eu espero que o seu coração seja remendado num futuro próximo e eu estou orando por você. Eu estou orando pelas suas dificuldades, pelas coisas que estão passando, mas quando é que nós vamos nos fazer presentes? E veja, uma comunidade terapêutica tem líderes que se fazem presentes em dia de dor. A comunidade precisa uns dos outros, mas existem situações que você vai chamar a liderança espiritual da tua comunidade. E o texto diz para eles fazerem duas coisas. Eles vão orar com você e eles vão ungir com óleo. Mas pastor, o que é ungir com óleo em nome do Senhor? A gente tem que ir com azeite na casa dessa pessoa? A gente tem que comprar o óleo ungido da unção? Como é que nós vamos fazer isso? Os antigos acreditavam que o azeite era profundamente terapêutico. Se você observar, por exemplo, histórias como Jesus contando a história do bom samaritano, quando aquele samaritano pega a pessoa que tinha ficado no chão, machucada, o que eles faziam ali? Você lembra da história? Ele diz: ele coloca sobre as feridas daquele homem vinho e azeite. Azeite tinha funções terapêuticas para muitas das doenças no passado. E usar o óleo de maneira terapêutica não era incomum no mundo antigo. Não era algo místico: eu vou lá e eu coloco o óleo na cabeça dessa pessoa e esse óleo, que é um óleo especial, vai fazer com propriedades terapêuticas o que ninguém poderia fazer. Não. Ele está dizendo de um cuidado pastoral de oração, que é mais do que só pastoral, é de cuidado. Hoje nós diríamos, por exemplo, que esse presbítero ele iria e ele levaria, por exemplo, um médico. Ele pode consultar um médico, essa pessoa pode fazer uma consulta médica. O nosso mundo é um pouco diferente do mundo antigo. Nós podemos fazer o mesmo serviço de uma nova forma, mas o fato de que nós podemos associar a oração com medicamentos ou com aspectos que são terapêuticos é excelente para nós. Porque nós entendemos que Deus cura pessoas, mas na maioria das vezes nós experimentamos esses processos através de fármacos. Nós tomamos remédio. Nós temos infectologistas que de vez em quando a gente consulta para perguntar qual é o melhor remédio. Fui no médico, tive um problema com a minha receita, eu não sei se isso aqui é exatamente assim, eu peço ajuda. Mas o que quer que esteja acontecendo nesse ambiente de cuidado, existe a presença da terapia, o aspecto terapêutico, medicinal e a oração. A presença de líderes que oram. Inclusive, Tiago, quando explica, ele diz: a oração feita com fé curará o doente. Ele não diz: e o óleo da fé ungido, retirado de Jerusalém, é o que vai curar. Ele não diz que é a água do Rio Jordão. Ele não diz que é a água abençoada da televisão. Ele não diz que são os mecanismos intermediários responsáveis. Aliás, ele mesmo diz que quem levanta é o Senhor.
A oração é o meio pelo qual nós colocamos diante de Deus um pedido de um assunto muito difícil. Ele ultrapassa os nossos limites, ele ultrapassa as nossas capacidades e nós voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, por favor, cuida dessa pessoa. E essa oração feita com fé, diz ele, pode salvar essa pessoa, mas não porque a oração é mística ou porque tem pessoas que oram mais forte do que outras, mas é porque o Senhor vai se fazer presente quando os presbíteros se fizerem presentes. Porque o Senhor vai agir quando os presbíteros orarem. Deus está dizendo que os presbíteros têm a oração mais forte? Não. Porque a oração da fé, ou feita com fé, pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar. Mas no contexto da presença do presbítero, junto com a pessoa em sofrimento, no dia da dificuldade, pode fazer com que Deus se manifeste presente na vida daquelas pessoas em dias de dificuldade. Outras pessoas podem visitar? Claro que outras pessoas podem visitar. Claro que a igreja pode fazer isso. Claro que qualquer membro da comunidade pode visitar alguém num hospital, é óbvio. Um amigo seu está passando no hospital, é alguém do seu grupo pequeno, claro que você vai visitar no hospital. Nós vamos organizar para que essa pessoa não fique sobrecarregada, mas é lógico que nós vamos cuidar, é lógico que nós vamos visitar, é lógico que nós vamos orar. Mas uma comunidade terapêutica tem líderes presentes, não ausentes. Nós não vemos os líderes fugindo pelos cantos nos dias das dores. Nós não vemos os líderes somente no dia do púlpito, somente no dia da pregação e do ensino. Nós vemos os nossos líderes andando com a gente nos nossos dias difíceis. E isso é um sinal de uma comunidade que cuida. Isso é um sinal de uma comunidade que oferece serviço e cuidado. É esse o tipo de comunidade que nós queremos ser. Esse é o tipo de liderança que nós queremos ser. Com uma comunidade que cuida, tem líderes presentes e que se fazem presente em dia de dificuldade. Mas uma comunidade terapêutica precisa trombar em alguma coisa muito terrível chamada pecado. E aquele que não cometeu o pecado essa semana que atire a primeira pedra. E se alguém jogar pedra, cometeu 2, pelo menos. O pecado da semana e a tolice de acreditar que não pecou nenhuma vez. Todos nós vamos trombar no pecado. Não tem nenhum de nós aqui que é isento da prática do mal. Não tem nenhum de nós que que deixa de pensar coisas ruins. Não tem nenhum de nós que fala somente coisas boas. Tiago vai dizer que com a nossa boca nós maldizemos, com a nossa boca nós abençoamos. Nós somos essa dualidade constante, essa ruptura interna que existe em nós, que faz com que a gente saiba o que é certo e goste do que é errado. E esse defeito que existe em nós, que foi remediado pela cruz de Jesus, deixa os seus traços no nosso caráter, deixa as marcas no nosso comportamento e deixa marcas na nossa ética. Não tem jeito. Eventualmente você vai falar coisas que você não gostaria de falar. Eventualmente você vai ter situações em que você disse alguma coisa e que você é lembrado pela sua netinha que você não deveria ter dito. Alguém te corta no estacionamento e você diz, Cornélio, né? Porque você é educado. E do seu lado a netinha, quem, vovó? Cornélio o quê, vovó? Todos nós passamos por isso. Ou por algo parecido com isso. E o que é que nós fazemos quando nós enfrentamos o nosso pecado? Nós escondemos? Que grande desgraça da religião é a capacidade de ensinar fariseus a esconder o seu pecado. É dizer o seguinte, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo se veste de maneira santa, aqui todo mundo fala de maneira santa, aqui é paz disso, aqui é bênção daquilo, e nós temos todos os tipos de comportamentos externos que demonstram o que é uma pessoa santa. Mas e lá no coração? O coração está de terno e gravata? A bênção do Senhor está de fato sendo enviada do coração? Ou é só um vocabulário? É só um jeito público de viver? Não é à toa que as igrejas, por venderem tão forte uma religião de atos externos, acumula tantos hipócritas.
Não é à toa, não é sem querer que isso acontece. As igrejas cristãs acumulam hipócritas aos montes. E se você tem dúvida, olha para a pessoa que está do seu lado. Aqui também nós temos pessoas assim. Pessoas que estão disfarçando os seus pecados, escondendo suas mágoas, escondendo os seus problemas. E às vezes, com aquela cara de domingo e com a roupa de ir à igreja, a gente não consegue imaginar. Você olha para pessoas tipo o El, assim, que é uma pessoa serena, calma. Você não acredita que ele é capaz de ficar irado. E você conversa com um amigo, ele vai dizer assim, não é bem assim, amigos. Nós somos todos assim. Nós somos pecadores. E a pior coisa que nós podemos fazer é ocultar essa realidade, esconder essa realidade. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui contando os seus podres para qualquer pessoa. O que eu estou dizendo para você é que se você nutrir no seu coração esse sentimento de autopreservação e você não confessar o seu pecado, você vai se destruir e você vai destruir as pessoas ao seu redor. É por isso que Tiago diz que uma comunidade terapêutica ela precisa confessar os seus pecados. Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Veja bem, não é entrar no confessionário e falar com o clérigo, não é marcar reunião com o pastor, não é mandar e-mail para a liderança da igreja. Ele diz, confessem os pecados uns aos outros. Imagina se nós fôssemos o tipo de comunidade que entende que o outro tem problema e que nós não tratamos de uma maneira a julgar essa pessoa, que nós não tratamos essa pessoa de uma maneira a diminuí-la. Quando genuinamente alguém nos procurar e disser, eu tenho um pecado, a primeira coisa que acontece, a outra pessoa disser, eu também, e nós vamos confessar pecados uns aos outros. Nós poderíamos criar um confessionário, facilitaria. Fica mais informal, fica mais distante. Você se fecha num cantinho escuro, abre seu coração, volta para casa com umas tarefas, o sentimento de culpa é amenizado. Mas como que você lida com o teu pecado de fato? As pessoas que estão andando em volta de você ainda acreditam que você é santo? Elas ainda acreditam que você não erra? Seus filhos olham para você como o quê? Como alguém que é genuinamente verdadeiro em tudo o que faz sem equívocos, ou como um pecador miserável tentando disfarçar as suas falhas? E lembra, seu filho pode ser pequeno hoje, mas eles crescem. Eles ficam muito bons em pegar os seus equívocos, em pegar o tanto que você pisa na bola. Se você acreditar que precisa cultivar uma vida de santo, uma aparência de santo, para vir à igreja, você não entendeu o que é a igreja. Aqui não é lugar para parecer crente. Aqui não é lugar para parecer com pessoa religiosa. Aqui é o lugar onde nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. E nós estamos todos em processo. Nós estamos todos aprendendo a caminhar nessa direção. Alguns estão mais à frente nesse processo. Alguns estão começando, mas todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós temos o mesmo alvo, todos nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo Jesus, a sua imagem. E nós precisamos então aprender essa confissão. Eu não estou dizendo que você vai sair, vai chegar no seu grupo pequeno essa semana e vai dizer, olha, eu tenho que abrir meu coração para vocês. Eu tenho um monte de coisa para falar. Mas talvez seja o caminho convidar alguém que caminha com o Senhor, que anda com você, e começar a prática da confissão. Em casa nós temos a prática da confissão, nós fazemos isso um com o outro. Eu e a Gabriela, nós temos o hábito de pedir perdão e de confessar os nossos erros. Dos mais tontos aos mais sérios. Nós estamos num período aqui em que nós não estamos comendo doce, nós decidimos que vamos remover o açúcar. Essa semana eu mandei uma mensagem para ela com a foto de um Milka e falei, caí. Mas foi só uma brincadeira, porque eu não comprei. É só uma piada. Mas nós temos o hábito de coisas pequenas assim, e de coisas sérias. De falar, olha, meu coração, a gente usa a expressão, meu coração está peludo hoje. Hoje eu estou mais bravo, hoje eu estou mais irritado. Por que a gente faz isso?
para que os nossos filhos saibam que nós somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus, igual eles. Para que eles aprendam dentro de casa o que é a graça de Deus. A graça de Deus não é perfeição. A graça de Deus na nossa vida não é que nós seremos infalíveis. A graça de Deus é que nós somos perdoados quando nós erramos e que nós podemos perdoar quando as outras pessoas erram. E quando a prática do perdão é presente dentro de casa, as crianças entendem a diferença entre pecado e perdão. Eles pecam, eles erram, mas perdão precisa passar pela confissão. Perdão precisa passar por dizer, eu errei. E não tem nada mais ofensivo para o nosso orgulho do que dizer eu errei. Nós não gostamos disso. Nós não queremos admitir isso, nós queremos esconder, nós queremos disfarçar. Mas a comunidade da fé não pode ser assim. Na comunidade da fé nós sabemos quem nós somos e nós sabemos quem o outro é. Quando outro cristão confessa o seu pecado para mim, eu não vou ser julgador ou juiz. Porque eu sei que eu só não estou lá por causa da graça de Deus. E eu só não estou lá hoje. Às vezes eu estive lá ontem, ou eu vou cair nisso aqui amanhã. Porque essa é a natureza da minha fragilidade. É isso que eu sou no meu pecado. Sem a graça do Senhor eu estou perdido. Então, quando eu encontro pessoas pisando na bola, quando eu encontro pessoas que caíram nas suas tentações, nós oferecemos o quê? Perdão. Quando nós somos ofendidos, nós oferecemos perdão, porque nós vamos ofender. Nós vamos. Às vezes a gente nem fala e ofende, o nosso silêncio às vezes faz isso. E nós precisamos aprender. Confessem os seus pecados. E ele diz, e orem uns pelos outros para serem curados. Existe cura para pecado, confissão e oração. Existe cura para pecado. Talvez tenha um pecado escondido na tua vida, algo encalacrado no teu ser, algo que já tomou forma. Existe cura para pecado em Cristo Jesus. Existe cura dentro da comunidade quando nós confessamos os nossos pecados em Cristo Jesus. Quando nós oramos uns pelos outros. Ele ainda diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se nós criarmos o hábito de orar uns pelos outros, confessar pecados uns aos outros, nós vamos experimentar curas que só o Senhor pode produzir, que só o Senhor pode causar. Se você tem qualquer dúvida de que Deus cura e transforma a sua vida, você precisa ter isso muito claro na sua mente. O Senhor não quer que você viva no seu estado de pecado, Ele não quer que você viva na sua imaturidade, Ele não quer que você seja um eterno aprendiz, Ele quer transformar você à imagem de Cristo Jesus, e Ele vai usar provações, e Ele vai usar dificuldades, e Ele vai usar doenças, com o propósito de fazer você mais parecido com Cristo Jesus, porque Ele é capaz de transformar a sua vida, Ele é capaz de fazer com que a sua vida tenha sentido e significado de fato. E Ele vai fazer isso através da sua comunidade. Quando você estiver andando no vale da sombra da morte, quando você estiver andando nos seus dias de dificuldade, que o seu coração estiver peludo, e você virar para alguém e disser, eu tenho um pecado, eu sou orgulhoso, eu cobiço, eu tenho inveja, você pode orar por mim? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós acreditamos em medicamentos, nós acreditamos em procedimentos, mas a bem da verdade é que nós não acreditamos na oração como deveríamos. Nós somos mais rápidos a dizer, tome Novalgina, do que sente aqui, eu quero orar por você. Nós somos muito mais preparados para cobrar processos e procedimentos do que senta aqui, eu quero orar por você. Às vezes a gente acredita que precisa de um grande plano de transformação. Nós precisamos de 70 dias de jejum, de 41 dias no monte. Quando o que nós precisamos é
aquietar o coração diante de Deus e dos nossos irmãos e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos. O que Tiago nos ensina é que uma comunidade terapêutica precisa aprender a lidar com o pecado da maneira correta. Nós não somos juízes de ninguém, nós não somos melhores que ninguém. Nós só precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, que pode nos curar, que pode nos transformar. E a oração está aí para isso. E por fim, as Escrituras dizem que uma comunidade terapêutica ela vai buscar aquele que está sendo desviado. Ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Quem é a pessoa que se desvia da verdade? Nós diríamos, quem se desvia da verdade são aqueles que aprendem de maneira equivocada, que se ensinam de maneira equivocada, são pessoas que têm critérios teológicos equivocados, pessoas que não entenderam a verdade do Evangelho ou receberam informação de pessoas que distorcem o Evangelho, e de fato isso tudo é verdade. Todos os desvios doutrinários poderiam ser incluídos aqui. Mas do que é que Tiago está falando? Ele está dizendo: quem converte um pecador do erro no seu caminho? Quem converte o seu irmão em um erro na sua vida? Ele está falando de questões práticas. É óbvio que o desvio da verdade por heresias precisa ser resgatado. E às vezes nós estamos prontos para fazer isso, de ajudar pessoas a pensar biblicamente, pensar teologicamente, pensar corretamente. Mas Tiago está dizendo de pessoas que estão caminhando de maneira equivocada, que na sua vida eles estão sendo marcados pelo pecado. São pessoas que estão perdidas. Elas conheciam o caminho de Cristo Jesus, elas receberam informação a respeito da verdade, mas na prática, no seu modo de viver, eles não estão levando a vida de maneira compatível com isso. E, meus irmãos, isso é muito real para nós, somos todos passíveis disso aqui. Não faz muito tempo que um casal da nossa igreja nos apresentou a perspectiva de como nós, eu e Gabriela, estávamos lidando com os nossos filhos. E que como existia um erro que nós não estávamos vendo no modo como nós falávamos a respeito deles, como nós interagíamos com eles. E para nós parecia uma brincadeira, parecia um acaso, mas era mais do que só isso. E nós precisamos ser lembrados de que nós estávamos errados e que nós precisávamos de correção e de que tinham implicações que nós não estávamos enxergando. E quando alguém converte um pecador do seu caminho, ele salva a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Foi exatamente o que aconteceu. Muitíssimos pecados foram percebidos. No modo como nós estávamos lidando com a situação, tinha um defeito, nós não estávamos enxergando. E nós precisávamos de ajuda. Eu já tive essa conversa com várias pessoas. E a conversa aqui, geralmente, é desconfortável de ter. Querido, senta aqui, eu preciso falar com você. Você precisa arrumar a sua vida. Você precisa ajustar essa área da sua vida. Você precisa colocar o foco no lugar certo. Você precisa se aquietar. É muito difícil ter essa conversa. Mas nós não temos essa conversa porque nós queremos ser controladores. É porque nós acreditamos que a pessoa que converte um pecador do seu erro, ele salva essa pessoa. Ele liberta essa pessoa do erro e do equívoco. Ele ajuda essa pessoa a compreender a verdade, a sua prática de vida. Não é fácil ter esse tipo de conversa. Sentar olho no olho com um adulto barbado e dizer: cara, você está errando no básico. Mas nós fazemos isso porque nós precisamos disso. Nós fazemos isso porque o Senhor nos ensina a fazer com outros e ensina os nossos irmãos a fazer com a gente também. Nós não queremos ser juízes, guardiões da vida correta. Nós fazemos isso porque nós somos comunidade. Nós fazemos isso porque nós cuidamos uns dos outros. Nós fazemos isso porque faz parte da igreja servir uns aos outros,
amar uns aos outros, orar uns pelos outros. É isso que significa ser igreja. Você pode vir aqui, você pode cantar com a gente, você pode celebrar com a gente. E você é convidado a fazer isso tanto o que você quiser, o quanto você quiser. Mas se você quiser experimentar o que é comunidade da fé, você precisa desse tipo de relacionamento, que não se faz pela internet, que não se faz pela TV, que não se faz à distância. Você tem que fazer como Jesus, você tem que se encarnar e se entranhar nessa comunidade. E é assim que você vai desfrutar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e que Ele não vai fazer até que você esteja aqui na comunidade. Não precisa ser essa. Essa aqui é uma das muitas comunidades que o Senhor tem. O Senhor tem, graças a Deus, igrejas em todos os lugares, comunidades em todos os lugares. Se você quiser experimentar elementos importantes da graça de Deus e da vida da fé, você vai precisar experimentar o que Tiago ensina nesse texto. Uma comunidade de cuidado, de mutualidade. E para isso você vai precisar estar. Você vai precisar ficar. Não dá para visitar. Não dá para assistir. Não dá para acompanhar. É pertencer. Essa é a igreja que nós queremos ser. E se você quiser ser igreja desse modo, essa é uma comunidade que está aberta para te receber. Mas nós vamos garantir para você. Nós somos pecadores terríveis aqui. Aqui nós pisamos na bola. Aqui nós erramos. Mas nós abominamos a hipocrisia, a mentira, o dolo. Mas nós queremos experimentar o amor de Cristo Jesus, uns com os outros. O que é que nós vemos no texto que nós lemos nessa manhã? Nós vemos que uma comunidade terapêutica ela tem 5 características de acordo com Tiago. Ela celebra na alegria, ela sabe comemorar nos dias bons, mas ela também sabe orar nos dias do sofrimento. Ela também sabe assistir no dia da doença. Ela tem líderes que se fazem presentes. Ela confessa o pecado uns aos outros e ela busca o perdido. Buscar o perdido é uma daquelas imagens bonitas do nosso Senhor, que Ele diz que a sua missão é buscar e salvar o que havia perdido. E nós estamos vendo que Tiago está dizendo que, como igreja, nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Se alguém se desvia da verdade, nós precisamos agir. Se alguém se afasta da comunidade, nós precisamos agir. Se alguém está andando longe, nós precisamos agir. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. É assim que nós vivemos a vida da fé, é assim que nós vivemos em comunidade. Menos do que isso é participar, é só ver, é só enxergar, não é de fato participar e pertencer. O Senhor nos chama a pertencer à comunidade e é assim que nós vamos guiar e orientar a nossa vida. É isso que nós queremos ser, é isso que nós queremos desenvolver, é isso que nós, como comunidade, vamos precisar fazer para experimentar essa verdade transformadora que nós vemos no Evangelho de Cristo Jesus e na sua igreja. Vamos orar?